Olá pessoal, eu sou a professora Thaís e vim aqui para mais uma aula de matemática. Nós vamos falar das figuras tridimensionais e das suas planificações. Planificações é a gente representar no plano todas as faces de um sólido geométrico. Então vamos fazer uma atividade de exploração. Vamos tentar construir a planificação de um paralelepípedo. Então aqui tem algumas coisas que eu vou usar de material, eu não vou fazer todos os passos, mas alguns dos materiais que eu vou precisar estão aqui. Então eu vou usar uma caixa na forma de um bloco retangular, eu trouxe essa aqui, e nós vamos tentar recortar aqui no papel as medidas de todas as faces desse bloco retangular, assim criando a sua planificação, tá? Então vamos começar aqui pela face maior. Eu tenho duas faces como essas, tá? E também tenho aqui a face menor, a gente vai ver que ela é menorzinha. Nós vamos representar essas faces aqui no papel. Então, primeiro eu vou representar uma das faces maiores e vou traçar o contorno dela no papel. Então, eu já representei uma das faces maiores, tá? Agora, eu vou tombar aqui e bem grudadinho com a primeira face, eu vou desenhar outra face, que tem um tamanho diferente. Agora eu vou representar a terceira. A terceira é igual à primeira, tem o mesmo tamanho da primeira. E agora a quarta face, que é igual à segunda. Depois eu vou só corrigir os riscos para que eles fiquem completos. Então eu desenhei aqui 4 faces retangulares desse bloco retangular ou paralelepípedo, tá? Mas o bloco retangular ou paralelepípedo, na verdade, tem 6 faces. Então, eu vou voltar aqui a primeira que eu desenhei e vou tombar para cá para desenhar aquela face que eu disse que era a menor face. Então, ela tá aqui emendada na face maior. E do outro lado, do lado oposto, eu tenho mais uma face dessa. Então, vou desenhar aqui. Agora, eu tenho no papel todas as 6 faces do bloco retangular. Vejam que tem aqui 2 do mesmo tamanho, essa aqui e essa aqui. Outras 2 do mesmo tamanho. E aqui tenho mais 2 do mesmo tamanho. Estou pondo símbolos diferentes para serem identificados. Essa então é a planificação de um bloco retangular. Será que eu consigo fazer a planificação de uma bola? Porque se eu recortar aqui todas as faces da planificação, eu consigo vestir o bloco retangular. Olha aqui, ó. Basta eu recortar, tirar esse pedaço de papel que está sobrando e eu consigo revestir todo o bloco retangular. Agora eu vou tirar aqui da visão para vocês verem agora a bola ou a esfera. Como que eu consigo fazer uma planificação da esfera? Então eu peguei um pedaço de papel mais molinho porque eu estou prevendo que nós vamos ter dificuldades. Será que se eu fizer um círculo aqui eu consigo vestir a esfera? Então vamos fazer um círculo aqui. Não ficou muito bom esse meu círculo. Vamos tentar fazer de novo. Será que com esses 2 eu consigo revestir a esfera? Parece que não. Vão faltar pedaços. Será que eu tenho que inventar um jeito diferente de revestir a esfera? Por exemplo, cortar pedaços. Vamos cortar esse papel aqui para tentar encaixar na esfera. Será que fazendo esses recortes eu consigo revestir? Ó, aqui já
tá vindo uma ponta sobre a outra. Então, eu poderia cortar aqui o que tá sobrando. Tentar não deixar nenhum pedacinho de fora. Ó, aqui está sobrando, aqui está faltando. Mas será que eu estou no caminho certo? Vejam esse lado aqui. A parte que falta é muito pequena. E tem partes que estão se sobrepondo. Isso eu fiz para vocês perceberem que os blocos retangulares, eles são muito fáceis de você planificar. Vocês viram como fazer isso? Dá para ser feito com o cubo, pode ser feito com o prisma triangular, com a pirâmide. Mas quando a gente fala da esfera, a esfera é um sólido que rola em todos os sentidos e não tem nenhuma face plana. A esfera é muito difícil de planificar, justamente por ela não ter nenhuma face plana. Então, aqui a gente viu como ver as planificações de duas figuras e como que elas são obtidas. Vamos ver mais um exercício que envolve uma planificação. Observe a casinha abaixo. Ela é formada por um bloco retangular, a parte dela assim aqui de baixo, e em cima é um prisma que tem como base um triângulo, tá? Se a gente olhar a casinha como um todo, a gente pode até dizer que é um prisma cuja base é um pentágono, porque essa face aqui tem 5 lados, tá? Do outro lado tem outra face com 5 lados. E todas as outras faces aqui são retângulos. Agora, podemos enxergar isso melhor olhando as planificações aqui. Veja, para montar essa casinha, eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5 faces retangulares e 2 faces na forma de pentágono, que são a da frente e a de trás da casinha, tá? Vamos ver se as figuras aqui todas têm essa característica. Vejam que a figura 1, quantos retângulos tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então tá faltando um retângulo aqui. Vamos ver. Nessa construção não foi considerada a parte de baixo aqui, porque vocês vão ver que todas as figuras têm 2 retângulos verdes que formam o telhado, todas têm, e 2 retângulos das laterais aqui onde ficam as janelinhas. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 e 1, 2. Aí nós temos essa parte aqui da frente e tem a respectiva parte dos fundos. Aqui tem e aqui tem. Aqui tem e aqui tem. Aqui também e aqui também. Aqui e aqui. E aqui e aqui. Então pronto, todas são planificações dessa casinha. Não, tem alguma coisa que faz com que algumas planificações estejam erradas. Por exemplo, eu tenho aqui uma portinha vermelha e ela está entre 2 janelas amarelas. Uma janela está na mesma parede da portinha e a outra está à esquerda da janela azul. Então vamos ver aqui, ó. Aqui onde tem a portinha, tem do lado uma janela azul, então não é essa a planificação. Essa aqui, vamos ver a número 2. A número 2, vejam que a porta está do lado esquerdo da janela e aqui a porta está do lado direito da janela. Então a número 2 também não é a planificação que a gente está procurando. E na número 3, nós temos a porta ao lado de uma janela azul. Também não é a nossa planificação. E a número 4? Eu tenho uma porta vermelha e uma janela amarela, mas a porta está à esquerda da janela amarela. E nós precisamos de uma porta que esteja à direita da janela amarela. E aqui? Aqui temos a porta à direita da janela amarela. E se a gente fechar aqui a número 5, essa janela amarela vai ficar próxima da porta vermelha, como está aqui
nesse desenho. Essas outras faces a gente não está vendo, então a gente não tem como saber se está correto, mas essa parte aqui está correta. Então a planificação que corresponde à casinha é a planificação número 5. Assim a gente entende que a planificação é uma forma de representar em uma folha de papel plana todas as faces, ou quase todas as faces, no caso da casinha a gente não mostrou o piso, de qualquer objeto que tenha a forma de um sólido geométrico. Você sabe que é um prisma? O prisma é um sólido geométrico que tem várias faces no formato de retângulos e mais duas outras faces que podem ter a forma de uma figura geométrica, tá? Veja, ele tem duas faces iguais, que é a de cima e a de baixo nessa figura. Se eu tivesse deitado o prisma, ele continuava sendo um prisma. Aqui, no caso, a face que tem em cima é triangular. Então, essa que está escondida aqui embaixo também é triangular. E aqui do lado, todas as outras faces são retângulos. Aí, a gente tem vários tipos de prismas. Então, a gente vai identificar o tipo pela forma que tem a face. Veja que a gente já tinha conhecido anteriormente esses dois sólidos, o cubo e o paralelepípedo. Vocês sabiam que eles também podem ser chamados de prismas? É só a gente analisar. Olha no cubo, a face superior é igual à face inferior. Tanto uma quanto a outra são quadrados. E as faces laterais, que no prisma tem que ser retangulares, são quadrados, mas o quadrado também é um tipo de retângulo. Então, o cubo também é um prisma. E aqui nós temos o paralelepípedo. O paralelepípedo, se a gente olhar essa figura que está aqui, em cima nós temos um retângulo e embaixo vai ser um retângulo igual ao de cima. E as faces laterais também são retângulos. Isso é normal, porque o paralelepípedo a gente sabe que todas as faces deles são retangulares. Então, o cubo e o paralelepípedo são tipos de prismas, mas tem outros tipos. Vejam aqui, temos 3 tipos de prismas diferentes. Esse aqui parece o paralelepípedo, só que ele está numa posição diferente. Em cima um quadrado, embaixo um quadrado e as faces laterais são retangulares. Esse prisma aqui, ele tem a face superior com 5 lados, que a gente chama de pentágono. É um pentágono em cima, um pentágono embaixo e as faces laterais são retângulos. E aqui o último, esse verde, ele é um prisma em que a base é um hexágono, uma figura com 6 lados. Em cima e embaixo são iguais e as faces laterais são retângulos. Eu estou falando aqui em cima e embaixo dessa figura, mas se alguém tivesse vindo empurrado um desses sólidos aqui, ele ia continuar sendo prisma, tá? Só a questão é que nós estamos observando a posição em que elas estão aqui. Então, o primeiro prisma aqui tem 4 faces laterais retangulares, o segundo tem 5 faces laterais retangulares e o terceiro tem 6 faces laterais retangulares. Vamos fazer um exercício agora? Veja aqui que nós temos 4 prismas nessa figura. E o exercício diz para que a gente identifique em cada um deles a face, a aresta e o vértice, tá? Um de cada um dos sólidos. Então, o primeiro, lá na letra A, eu consigo enxergar na figura 3 faces. Eu vou pintar uma delas de azul. Para isso, eu vou mudar aqui a cor da minha caneta para azul e vou escolher uma dessas faces para pintar. Só um pouquinho. Eu vou pintar esta face aqui de azul.
Vou aproveitar que eu estou pintando faces e vou pintar uma face no sólido B. Esse sólido aqui já tem as faces todas com 4 lados. Então, eu vou escolher pintar essa aqui, mas eu poderia ter escolhido uma das outras. Então, aqui eu tenho uma face. Aqui na letra C, eu tenho um prisma em que a face superior é um pentágono. E as faces laterais, como a gente sabe, são retângulos. Então, eu vou pintar a superior aqui, que é diferente. Mas eu posso escolher pintar qualquer uma das outras faces. E na letra D, eu tenho um prisma de face superior, é um hexágono. Eu vou pintar uma das faces laterais. Vejam que para resolver um exercício desses, você podia pintar qualquer face. Eu aqui escolhi essas que eu pintei. A segunda parte do exercício é marcar de rosa uma aresta. Eu acho que eu não vou ter aqui o rosa. Então, eu vou fazer meio vermelho aqui. Então, eu tenho que marcar uma aresta. A aresta é a linha onde se encontram duas faces. Então, no A, eu vou marcar essa aresta aqui. Eu podia ter marcado outra aresta, mas eu escolhi essa para marcar. Já aqui no segundo, aqui na letra B, eu vou escolher essa aresta aqui, ó. Opa! Essa aresta para marcar. Na letra C, eu vou escolher essa aqui. E na letra D, eu vou escolher essa aqui. Ou seja, as linhas que estão marcando a figura que são as arestas. E o último é marcar de verde o vértice. Eu vou usar a cor verde para circular os vértices. Aqui nesse primeiro eu vou escolher esse vértice. Nesse segundo eu vou escolher este vértice. Aqui esse vértice. E na letra D esse vértice. Mas vocês podiam escolher qualquer um. Lembrando apenas que os vértices são onde se encontram as arestas. Agora eu faço uma pergunta. Será que algum desses prismas que a gente viu é fácil de rolar? Vejam que todas as faces dos prismas, elas são faces planas. Um prisma não é fácil de rolar, porque ele tem todas as suas faces planas. E daí? Como que a gente pode fazer a planificação de um prisma? Desmontar, desenhar um prisma aberto para depois a gente montar. Então, nós vamos fazer aqui o que segue essas instruções. Em seu caderno, desenhar 3 retângulos iguais, encostados um no outro. Eu vou usar a régua e vou desenhar 3 retângulos iguais. A gente pode desenhar um prisma do tamanho que a gente desejar. Começa desenhando 3 retângulos iguais encostados um no outro. Então, aqui eu vou ter o primeiro retângulo, o segundo retângulo e o terceiro retângulo. Esses 3 retângulos são as faces laterais do prisma. E como eu já sei que ele tem 3 faces laterais, eu já posso desconfiar que as faces superior e inferior são triângulos. Vamos lá para a segunda. Depois, no retângulo do meio, desenhe 2 triângulos iguais, um em cima e outro embaixo, encostado no retângulo. Então, eu vou desenhar aqui 2 triângulos encostados no retângulo do meio.
Vocês viram que o meu ficou um pouco tortinho, eu tenho que fazer o outro tortinho também. Não tem problema que esteja tortinho, mas os dois têm que ser iguais. E pronto, eu tenho aqui a planificação de um prisma, cuja base é um triângulo. Eu posso, ó, ficou semelhante a esse aqui. Eu posso fazer as abinhas e depois tendo as abinhas para colar. Veja que essas abinhas não fazem parte da planificação. Elas servem apenas para que seja possível depois colar e manter o sólido montado, tá? A gente dobra nas linhas que correspondem às arestas e a gente vai ter um prisma tridimensional, isso é, um sólido geométrico. Assim eu consigo montar um prisma triangular. Com o tempo você pode passar cola e deixar de secar um pouquinho e pronto, você tem o seu prisma triangular. Como eu falei, as faces laterais são retângulos, a superior e a inferior são triângulos. Essa aqui é a planificação de um prisma, mas esse aqui já não é um base triangular, a base é um pentágono, por isso ele tem 5 retângulos de faces laterais. Na aula de hoje, então, a gente aprendeu sobre os prismas, descobriu os tipos de faces que eles têm, descobriu que eles não são sólidos que rolam com facilidade e também aprendeu como fazer a planificação de um prisma para depois montá-lo. Nos vemos na próxima aula.